22, onde o Nietzsche ele vai continuar tentando libertar a filosofia de um âmbito da religião e da metafísica invariável e vai tentar trazer a gente mais para uma moral reinante, né? Então eu fiz uma interpretação da 17, eu vou ler o textinho que eu preparei e eu vou me auto-interromper para fazer os apontamentos que eu acho interessante. Então a interpretação do 17, nessa passagem, Nietzsche critica a superstição dos lógicos, que assumem que o sujeito eu é a condição do predicado penso, ou seja, que o eu é a entidade que realiza a ação de pensar. Ele argumenta que essa suposição é um falseamento da realidade efetiva. Nietzsche questiona a ideia de que o eu é o agente do pensamento e sugerindo que essa é apenas uma interpretação possível, e não que é uma certeza imediata. Ele continua argumentando que mesmo a afirmação "isso pensa" é problemática, pois o "isso" contém uma interpretação do processo de pensamento e não é parte do próprio processo. O autor critica a tendência dos lógicos de aplicar esquemas gramaticais simplistas para explicar a natureza do pensamento, comparando essa abordagem ao antigo atomismo, que buscava explicar a ação por meio de forças atuantes e partículas de matéria. Aqui eu acho importante uma ligação que ele faz que é muito presente com Demócrito, né? O Demócrito que foi o pensador que resolveu o problema de Parmênides sobre o absurdo do ser ser do mesmo tempo mutável e imutável. Nietzsche ele faz uma posição muito privilegiada, Demócrito, porque ele não mais baseia a ideia dele em coisas do divino, em coisas baseadas na religião, e sim tenta trazer de forma para um plano mais científico e mais racional. Tanto que Nietzsche considera interessante, eu até anotei aqui, por reduzir o Demócrito o antigo atomismo, ele fala: reduzir o âmbito do real à dimensão corpórea, reduzindo seu funcionamento a um mero mecanismo físico. Assim, se fôssemos capazes de reconhecer toda a cadeia causal física, estaríamos em condição de explicar todos os fenômenos do universo, pois todos eles provêm de um choque atômico específico, sujeito às mesmas regras físicas que produzem um agrupamento e a desagregação de átomos em cada colisão. Então eu acho que essa é uma ideia importante quando ele resgata a ideia do atomismo. Eu continuei aqui, que Nietzsche sugere... Posso só te perguntar de que texto que é essa citação? Se você... Não, eu só anotei que era que ele falava sobre Demócrito, mas eu não sei de onde era, de onde tirou. Tá. Ele sugere que é necessário, além dessas simplificações, e questionar profundamente as suposições subjacentes sobre a natureza do eu e do pensamento. Ele prevê um tempo em que tanto os filósofos quanto os lógicos abandonarão a necessidade do eu como agente do pensamento, sugerindo uma mudança radical na compreensão da identidade e da consciência. Essa crítica de Nietzsche reflete sua desconfiança em relação às certezas metafísicas e dogmáticas, influenciada pela crítica de Kant à razão pura e a sua distinção entre fenômenos e coisa em si. Então, basicamente, nesse aforismo 17, que o Nietzsche está querendo dizer é que não existe uma verdade absoluta sobre o que é verdadeiro e falso. Ele vem trazer muito a dicotomia do verdadeiro e falso, né? E ele fala que é uma visão muito simplista para explicar as coisas da natureza como elas realmente são. Porque é mais um produto da vontade humana em pôr ordem e sentido às coisas da natureza do que realmente conhecer as qualidades do que é feito um objeto. Isso a gente pode ver muito a questão do perspectivismo do Nietzsche, porque ele fala que a nossa visão do que é verdadeiro e do que é falso vem muito da nossa visão de vida e do nosso contexto cultural e das nossas perspectivas individuais. Então, eu tenho uma verdade por tudo que eu vivi, você tem uma verdade,
E não é possível conhecer a verdade de forma objetiva, é o que ele está querendo dizer nessa interpretação 17, né? Então ele está chamando a nossa atenção para repensar as categorias básicas e para a gente compreender a natureza das coisas de uma forma mais fluida. Acho que é essa a interpretação do 17, não sei se você quer fazer. Não, acho que é interessante, né? Acho que na verdade você expandiu um pouco, né? Assim, você trouxe elementos que são talvez próprios vamos dizer, da concepção do livro, né? Além do bem e do mal, essa questão do verdadeiro e do falso, que ajudam, né? A entender o 17. Só uma questão assim que eu acho que não, talvez seja interessante insistir, né? Na verdade, em relação ao Demócrito e à atomística, né, o Nietzsche está adotando aqui uma posição crítica, né, porque ele está justamente criticando a ideia de que haveria um pedacinho de matéria. Ele já tinha falado disso antes, quando ele citou o Boscovich, né? Então, ele diz que a atomística ainda buscava, né, um pedacinho de matéria em que ela estaria baseada, né, que seria o átomo. Porque, né, ele já tem em vista, pelo que a gente viu anteriormente, né, a ideia de que internamente ao átomo, e isso a ciência posterior vai confirmar, né, você não tem matéria, você tem energia, né, você tem os elétrons, prótons e nêutrons, etc. Né, então, ele está fazendo uma crítica também ao atomismo, o que é interessante, né, aquele parágrafo que ele falava do Boscovich e do Copérnico, né, ele também adotava uma posição crítica em relação à ciência, o que mostra que ele tem aqui já uma posição mais, se comparado à segunda fase, né, mais ambígua, né, em relação à ciência. Mas certamente ele está fazendo uma analogia com essa questão do átomo para pensar a questão do eu, né, que seria isso que, vamos dizer, isso que sobra, né, esse pedacinho de subjetividade, digamos assim, aquela ideia, né, que ele criticou anteriormente, acho que no 12, né, da alma como unidade, indivisível, etc, etc. Então, né, ele no final está dizendo, bom, se os cientistas, né, se as cabeças mais sérias, né, como ele diz, aprenderam a passar sem, né, ficar sem esse resto de terra, ele diz, talvez ainda se crie o hábito de passar sem, de ficar sem esse pequeno algo, ou isso, né, como propôs o Paulo César, eu achei que algo pensa seria interessante, né, que é, e ele diz, no qual o velho e venerável eu se escondeu, né? Então tem aí uma ironia interessante. Tem outra coisa que é interessante também mencionar, né, quando ele fala sobre essa ideia do eu, né, a ideia disso que seria causa do pensamento, que, né, então, ele diz, na verdade é interessante observar o seguinte, né, em alemão, ele diz, es denkt, é como se fosse em português, pensa-se, né, ele indetermina o sujeito, o es serve para indeterminar o sujeito, mas funciona, vamos dizer, como um sujeito da oração, coisa que não tem no pensa-se. Então, quando a palavra que ele vai usar em alemão, né, quando ele vai falar es denkt, mas esse es, né, que esse es seja o eu, né, pensar esse es, etc., já é muita coisa, né. Enfim, aí o Paulo César colocou isso, né, eu achei que também poderia ser algo pensa, né, então, quer dizer, ele está supondo aí algo que seria a causa do pensamento. Mas ele diz o seguinte, né, então, mesmo esse algo já contém e ele grifa, interpretação do processo, e não pertence ao processo mesmo. Então ele está sugerindo que, bom, você tem um processo, uma coisa acontecendo, né, acho que no último seminário eu falei sobre isso também, tem algo acontecendo, né, o modo como se interpreta é que é o problema, né, e ele está criticando então esse modo de interpretar que é próprio da metafísica tradicional, né, que opera com essa noção de eu, de alma, etc. E um outro elemento, então, né, trata-se, logo em seguida, trata-se de uma conclusão a partir do hábito gramatical. Isso é uma coisa na qual Nietzsche vai insistir muito, isso vem desde o texto lá sobre verdade e mentira no sentido extramoral de 73, ele vai insistir muito no fato de que a própria linguagem nos induz a erro, né? Então, a estrutura gramatical, né,
Por quê? Porque na estrutura gramatical a gente faz o quê? A gente junta sujeito com predicado. Então a gente sempre tende a colocar algo no lugar do sujeito, né? Então quando Aristóteles lá pensa, né, o ser se diz de vários modos, etc, etc, ele vai encontrar, né, qual que é a principal categoria? Categoria de substância, que seria isso, né, da qual se afirmam coisas, mas ela própria não pode ser predicado, né? Enfim, então o Nietzsche sugere, né, que a partir da gramática, a partir da língua, se criam essas interpretações que marcam a metafísica ocidental, né? Tudo bem? Partindo para a interpretação 18, eu acho que vale a pena a gente ler na íntegra, né? Porque é um trechinho bem curto e bastante autoexplicativo. Então, Nietzsche diz, entre aspas, não é certamente o atrativo menor de uma teoria o fato de ela ser refutável. Justamente com isso, ela atrai mentes mais sutis. Parece que a teoria 100 vezes refutada do livre-arbítrio deve sua persistência a esse atrativo apenas. Sempre aparece alguém que se sente forte o bastante para refutá-lo. A minha interpretação do 18 foi que o Nietzsche está comentando sobre a atração que uma teoria refutável possui, sugerindo que isso desperta interesse em mentes mais refinadas. Ele menciona especificamente a persistência da teoria do livre-arbítrio, apesar de ser refutada repetidamente. O autor sugere que essa teoria continua atraindo adeptos porque sempre há alguém que se sente capaz de refutá-la, o que contribui para sua permanência na discussão filosófica. Essa observação de Nietzsche ressalta a natureza dinâmica do pensamento filosófico e a importância do debate contínuo na busca por uma compreensão mais profunda da realidade. Mas além desse debate contínuo, o que eu interpretei desse aforismo 18 foi que quando ele fala que a gente tem a essência humana de refutar uma teoria, vai para além do debate, ela também vai para... Ele até cita na interpretação 19 da superioridade do homem. A gente fica refutando uma teoria não porque a gente quer provar que algo é verdadeiro, que algo é falso, mas porque a gente quer colocar a nossa verdade como superior mesmo, como se a gente fosse superior a alguém. E eu escrevi aqui, quer ver? Isso revela um aspecto fundamental da condição humana, o nosso amor pelo jogo intelectual e pela disputa, mesmo às custas da adesão de ideias que não têm fundamento sólido na realidade objetiva. Então, demonstra muito mais da nossa perspectiva psicológica mesmo, e o Nietzsche vai para um viés psicanalista, aí eu interpretei assim, afirmar que a gente prefere impor a nossa verdade do que realmente falar da verdade das coisas em si. Foi o que eu interpretei desse aforismo 18. Cuidado com a expressão coisas em si. Do Kant, pode deixar. Que a gente critica bastante, né? Mas eu acho que é por aí sim, né? Só, assim, fazendo um pequeno reparo, né? Não dá para dizer que o Nietzsche está desenvolvendo uma ideia psicanalista, porque a psicanálise ainda está, né? Ela ainda não existe, ela está começando a ser criada, né? Então, o que dá para dizer, como você tinha falado, é que é uma interpretação psicológica. A gente pode fazer relações, eventualmente, né, com a psicanálise, sem dúvida, mas ele mesmo, né, não está pensando nessa chave, nem poderia. Mas acho que é bem por aí, né? A gente percebe o tempo todo como ele está analisando psicologicamente, digamos, a mente do filósofo, né? Vamos dizer, como funciona o pensamento do filósofo. Né? E esse é um ponto interessante, porque a gente vê o seguinte, olha, por mais que seja refutada, ou até por isso, né, as pessoas continuam defendendo essa tese. Né? Então, acho que isso que você colocou, né, de impor a verdade, a revelia, digamos assim, da própria realidade. Né? E aí, bom, também mostra a teimosia que seria própria, né, do ser humano. Quer dizer, não só essa tendência a impor, mas uma teimosia em manter
uma certa tese, mesmo que ela tenha sido já refutada, né? Por outro lado, acho que você mencionou uma coisa interessante também, né? Que é a nossa, vamos dizer, o dinamismo, né? A dinâmica do processo do conhecimento. Porque se a gente lembrar, quem que vai depois, no século XX, quer dizer, tem um filósofo da ciência que vai falar da importância de uma teoria ser refutável. Vocês lembram quem é? Não, é o Popper. O Popper vai falar isso, né? Então, também tem um pouco desse elemento, talvez, porque ele diz, né, que uma teoria seja refutável não é, por certo, o seu menor atrativo, né? Vou traduzir um pouco diferente a primeira frase. É justamente com isso que ela atrai boas cabeças, né? Claro, por um lado, os teimosos vão insistir naquilo, né? Mas, por outro lado, né, isso dá a oportunidade de fazer o conhecimento avançar, né, na medida em que a refutabilidade permite propor, né, inventar, como ele diz, né, novas teorias. Acho que isso me lembrou bastante a ideia de que alguns falam, né, que mais importante do que você falar uma verdade é você convencer alguém de que aquilo é uma verdade. Acho que isso faz parte da natureza humana, né? Uhum. Não realmente convencer a pessoa por métodos retóricos, assim, de que o que você está falando é verdadeiro. Uhum. Sem dúvida. A gente poderia até, como você falou de métodos retóricos, né, fazer uma analogia com sofistas, né? Sim. Que justamente apontavam isso no caso, né, fazendo a crítica dos pré-socráticos, dos filósofos da época, né? Que na verdade o que os filósofos fazem é isso, é inventar uma verdade e persuadir, por isso que os bons filósofos, bons entre aspas, né, quer dizer, os filósofos que têm talento, inventam e persuadem muita gente, por isso que eles tinham, né, os filósofos que a gente conhece até hoje tinham muitos discípulos, né? Os discípulos são aqueles que se deixaram convencer, né, por aquelas, entre aspas, verdades. É interessante que dentro desse campo da discussão científica, vendo por esse lado, a gente consegue até justificar um pouco do porquê que a metodologia científica funciona tanto. Porque mais do que uma busca pela verdade, ela se aproveita da natureza humana de querer discordar, Uhum. de querer derrubar o que já está estabelecido. Verdade. Então, Sim. para além de ser eu quero que esteja certo, eu quero contrariar quem está aqui, porque eu quero ser o diferente. Uhum. Seria uma Boa. coisa da natureza humana. Sim, a psicologia do cientista, né? Digamos assim. Bom, agora falando, eu parei no 18, né? Uhum. Indo para a interpretação do 19, o Nietzsche vai abordar a complexibilidade da vontade e a crítica à visão simplista de filósofos como Schopenhauer, que consideravam a vontade como algo plenamente conhecido. Ele sugere que a vontade é mais complicada do que geralmente se presume e que, ao falar sobre ela, muitas vezes estamos lidando com preconceitos populares, amplificados. Nietzsche desafia a ideia de que a vontade é uma entidade única e simples, argumentando que ela é composta por uma série de elementos. Então, durante o aforismo 19, ele vai falando das pluralidades de sensações que um filósofo experimenta quando ele vai falar da sua vontade. Ele fala que a vontade ela não é simples e que ela envolve a sensação do estado presente e a sensação do estado desejado e a sensação dos processos de transição entre o estado presente e o estado desejado. Ele também fala sobre as sensações musculares que a sensação do querer e da vontade provocam, né? Para além disso, Nietzsche aponta que o pensamento desempenha um papel crucial em todo ato de vontade, pois há um pensamento que comanda toda ação. Em seguida, o autor enfatiza que a vontade também é um afeto, o afeto que eu mencionei no aforismo 18, né? Ele fala do afeto de superioridade, que é a vontade humana de estar sempre querendo impor a sua verdade, estar superior a alguém, sobre aquele que deve obedecer. Ele descreve a consciência de comando presente em todo ato da vontade, bem como a sensação de triunfo sobre as resistências.
No entanto, Nietzsche observa que há uma confusão comum entre a vontade e a ação. Ele argumenta que, embora haja a sensação de que a vontade leve diretamente à ação, na verdade existem muitos casos em que o querer ocorre sem que a ação seja imediatamente seguida. E é isso que ele fala que leva a ser polêmico esse aforismo por causa de um preconceito popular, de você confundir que a ação ela se confunda com realmente a concretização daquela vontade. E é o que ele fala, isso leva a uma falsa associação entre vontade e ação, e a crença equivocada de que a vontade é suficiente para a realização de tal ação. Depois, ao longo do texto, o Nietzsche também sugere que a vontade envolve uma estrutura social de várias almas dentro de nós, cada uma contribuindo para a sensação de prazer do executor da ordem. Ele compara esse fenômeno ao modo de uma classe dominante se identifica com os sucessos da comunidade. E, portanto, Nietzsche argumenta que os filósofos devem considerar a vontade dentro de um contexto mais amplo de relações de dominação, destacando sua importância na teoria moral e na compreensão da vida. Então, eu destaquei nessa interpretação do 19 de que a vontade ela não pode ser interpretada como algo simples, porque envolve até o que eu falei sobre a separação do sujeito e do predicado. O querer envolve muitas coisas. Eu acho que a ação humana ela é muito permeada por impulsos, desejos e estados afetivos. E esses estados afetivos, esses impulsos, eles são conflitantes entre si. Acho que foi isso mesmo, assim, a minha interpretação do 19, por não considerar que o querer ele envolve muitos desejos e muitos impulsos em geral. Uhum. Tá. Bom, de certa maneira, né, isso que você acabou de falar, né, sobre essa complexidade do que acontece quando alguém quer, né, bate com o que a gente tinha visto no 17. Né? Você tem um processo acontecendo, quando se diz, por exemplo, né, eu penso, ou aqui eu quero, né, que são aqueles as duas, entre aspas, certezas imediatas que ele tinha criticado antes, né, que a gente viu no último seminário, do Descartes e do Schopenhauer. Né? E aqui ele está, digamos, destrinchando um pouco mais, ou dando, né, nos mostrando um pouco mais vamos dizer, de como ele está compreendendo a vontade, esse processo envolvido, né, no querer, por oposição à maneira como se compreendia. Né? E, bom, é interessante sempre ressaltar o tom irônico do Nietzsche, né? Enfim, e as patadas que ele dá nos autores, né? Quer dizer, ele começa, né, o modo como ele fala do Schopenhauer, né, ele fala, bom, os filósofos costumam falar da vontade como se ela fosse a coisa mais conhecida do mundo. Schopenhauer chegou a insinuar que apenas a vontade seria verdadeiramente conhecida por nós, conhecida de maneira completa, né, sem nada a retirar ou acrescentar. Enfim, mas aí, como você disse, né, isso você sublinhou, o que o Schopenhauer estaria fazendo? Pegando um preconceito popular e amplificando, exagerando, né, dando cores muito mais vivas, digamos assim, a esse preconceito. Nunca nos esqueçamos de que o título desse primeiro capítulo é Os Preconceitos dos Filósofos. Então, o que ele está fazendo o tempo todo, né, é justamente tentar ver, bom, quais são os preconceitos que estão por trás, né, das ideias que eles tentam impor como verdadeiras. Né? Então, o elemento de complexidade, né, de que seja algo muito complicado, se coloca no lugar de toda essa tradição que tenta encontrar algo simples, né, como a alma, como eu penso, como eu quero, que pudesse explicar, e não só explicar esse processo complexo, né, de uma maneira simplificada, como, isso a gente vai ver nos próximos parágrafos, né, fazer do indivíduo humano, né, um indivíduo supostamente autônomo com livre-arbítrio, que ele acabou de
criticar, né, no último, no 18. Né? Quer dizer, o 18 é curtinho, né, mas aponta, digamos, para aquilo que está em jogo, né, aqui. Por que os filósofos precisam tanto dessa simplificação do que acontece nesses processos subjetivos, para poder justificar o livre-arbítrio? Né? Então, isso que já foi 100 vezes refutado, né, o Nietzsche está, mais uma vez, refutando, por assim dizer. Né? Então, no 18 ele fala disso, né, alguém que se sente forte o suficiente para refutá-la, e no 19 ele mostra que ele também é forte o suficiente para refutá-la, né? A teoria do livre-arbítrio. Inclusive, você falou, quando ele fala do preconceito aos filósofos e do tom irônico que ele tem, a gente achou até engraçado, né, que ele fala que, quando ele vai falar do preconceito popular, ele menciona uma patada para o Schopenhauer, que ele fala: ao menos uma vez sejamos cautelosos, então sejamos afilosóficos. Né, eu acho que é a maior prova de que ele está... Sim. Ele critica toda a filosofia antes dele, falando: pensar como vocês pensam, esses metafísicos, é ser afilosófico. Afilosófico. Ele faz uma posição contrária bem. Mas ele está jogando com a palavra, porque ele está, na verdade, querendo dizer, olha, vamos ser nós antifilosóficos, ou afilosóficos, né? Eu traduzi como antifilosóficos, que é unphilosophisch, né? Enfim, as duas opções são possíveis, mas acho interessante o antifilosófico, né? Quer dizer, porque ele está se contrapondo à filosofia como um todo, né? A todos os filósofos. A todo momento ele faz a crítica à filosofia tradicional, né? Isso é muito presente. Sim. Que é o que nos interessa, inclusive, é bom sempre lembrar disso, né? No nosso percurso, né? Dessa disciplina que é tópicos de metafísica, né? Quer dizer, o lugar do Nietzsche é justamente o lugar, a princípio, de alguém que critica duramente a metafísica. Né? A gente viu como Kant, de certo modo, realoca a metafísica num outro âmbito da produção humana, né? Produção discursiva humana, digamos assim, que não é mais o do conhecimento, né? É aquele né, que tem fundamento na prática, etc. E o Nietzsche está criticando todo tipo de metafísica. Só que, como a gente vai ver depois, né, por incrível que pareça, o Heidegger vai dizer que o Nietzsche é metafísico, mesmo se dizendo antimetafísico. O que o Nietzsche fala, vamos dizer, aquilo que o Nietzsche faz com Schopenhauer, né, de falar, olha, Schopenhauer está dizendo que não é dualista, mas é dualista. Está dizendo que não é cristão, mas é cristão. Está dizendo que é ateu, mas não é ateu. Né? De certo modo, o Heidegger vai fazer algo parecido com o Nietzsche. Mas, enfim, por enquanto a gente está vendo justamente, né, todas vamos dizer, as armas, né, que o Nietzsche emprega para ir contra, né, a metafísica. Posso pedir um esclarecimento? Naquela 10 lições Heidegger, o autor diz que o Heidegger pega a noção de patos aristotélico, de afecção. Quando Nietzsche fala que afeto de comando, eu não pude deixar de lembrar assim, da noção de tonalidade afetiva no Heidegger. Eu queria saber se tem alguma relação, se é possível estabelecer algum tipo de relação assim. Talvez seja, né? Só que quando Heidegger pensa a tonalidade efetiva, né, a tonalidade efetiva é algo que, de certo modo, é mais amplo, né, do que o próprio indivíduo, né, daquela tonalidade. Quer dizer, algo que está como que compõe uma atmosfera. Acho que talvez a atmosfera afetiva seja uma boa palavra também, uma boa expressão para traduzir. Né, essa questão da tradução de afinação também. Afinação, exato. Claro, né, o Nietzsche também está, como a gente viu aqui, criticando, né, procurando desmontar a noção de eu, de sujeito, né, de indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, aqui, quando ele fala do afeto que comanda e do afeto que obedece, ele está caracterizando uma luta, né, acho que esse é um outro ponto importante. Claro, ela se dá também, digamos, externamente entre indivíduos, né, então, vamos dizer, o filósofo, ele quer comandar, o filósofo é alguém que quer comandar, que quer legislar, né, quer impor regras, na medida em que quer impor as suas, entre aspas, verdades, né?
Mas, ao mesmo tempo, ele está chamando a atenção para o fato de que isso se dá também internamente ao indivíduo, né? Nesse ponto, o paralelo com a psicanálise seria interessante, né? Eu acho que aqui o paralelo, por exemplo, com a psicanálise seria mais forte, talvez, do que o possível paralelo com o Heidegger, né? Com a ideia de tonalidade afetiva. Inclusive porque o Heidegger vai até se contrapor, né, à psicanálise e, de certo modo, né, isso que surgiu a partir dele, né, que é a chamada Daseinsanálise, né, em alguma medida se contrapõe à psicanálise, embora tenha pontos em comum. Enfim, essa é uma outra discussão, mas ele critica a psicanálise, o Heidegger, por ela ainda estar muito centrada no sujeito, né? E para ele o Nietzsche também ainda está preso ao sujeito, embora o Nietzsche faça a crítica do sujeito. Não é à toa que em geral, né, muitos intérpretes do Nietzsche fazem todo um esforço para mostrar como Nietzsche já estaria, sim, superando a noção de subjetividade, justamente para evitar que ele caia nessa crítica do Heidegger, né? Mas, aqui me parece claro, né, porque ele está pensando, bom, o que acontece no eu quero, né? Essa complexidade de que ele está falando é uma complexidade que, tudo bem, tem raízes fora, né, do sujeito, tem raízes, por exemplo, na história de vida, tem raízes na cultura, na língua, etc., mas é algo que está acontecendo internamente, né? Então, você falou disso, né, dos impulsos em conflito, né, na interioridade. Então, esse é um ponto muito importante, né? Então, é como se fosse uma, digamos, né, aquilo que ele aplica para a moral, né, que eu descrevi em aula, né, que ele toma em alguma medida da dialética do senhor e do escravo do Hegel, né, acontece também internamente. Quer dizer, você tem, em cada um de nós, vamos dizer, tem afetos lutando e tem afetos que comandam e afetos que obedecem, digamos assim, que variam de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas certos afetos predominam, em outras predominam outros, né? Então, de fato, a ideia de que ele está sendo um psicólogo, né, como ele mesmo sempre diz, não é fortuita, né? Há uma tentativa de entender o que se passa, né, nessa subjetividade complexa e, de certo modo, mais ampla, né, do que o sujeito, no sentido certamente mais amplo do que o sujeito no sentido tradicional, né? É o que ele está tentando fazer. Então, acho que isso é importante sublinhar, né? Porque ele está dizendo, olha, nós somos ao mesmo tempo, né, então, em um momento ele vai dizer, né, observe-se contudo o que é mais admirável na vontade, nesta coisa tão múltipla para a qual o povo só tem uma palavra, né? Então, que pena que o povo, mas quando ele fala o povo, vejam, né, quem é que dá voz ao preconceito popular? Os filósofos, né? Como ele acabou de dizer há pouco. Então, só tem uma palavra. Bom, e aí ele diz, na medida em que, no caso dado, nós somos ao mesmo tempo quem comanda e quem obedece, grifo no e, né? E que, obedecendo, conhecemos os sentimentos de coerção, força, pressão, resistência e movimento, parará, parará. Na medida em que, por outro lado, temos o hábito de nos excluir da dualidade usando o eu. Então, veja, tem uma dualidade, nós estamos em conflito, quer dizer, há um conflito que nos constitui. É interessante isso, né? O Kierkegaard também tem a noção de que o sujeito humano é constituído por um conflito, né? E esse conflito nunca se resolve perfeitamente, né? Claro, quando você dá o chamado salto de fé, né, seria um modo de encontrar uma forma de apaziguar o conflito, mas enquanto você estiver no mundo, enquanto você estiver né, for vivo e estiver no mundo finito, o conflito persiste, né? Por isso que, enfim, é preciso repetir, bom, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas para o Nietzsche também, né? Então você tem uma dualidade conflitiva e o conceito sintético de eu, né, que certamente, né, quando ele fala em conceito sintético de eu, né, tem uma alusão ao Kant, nos tiraria dessa dualidade. Quer dizer, então, uma tentativa de escapar dessa dualidade. Fala. Desculpa te cortar, pode
Não, eu só ia dizer o seguinte, embora o Kant, como eu falei para vocês, nunca diga, né, que o conflito é superado, porque nós somos também para Kant um conflito entre a lei moral e a natureza. Né, e nenhuma ação é 100% moral. A fala dele, eu não sei se eu estou viajando, mas me lembrou muito também Maquiavel, né? Porque esse negócio de conflito, Maquiavel falava que a gente tem uma dualidade, né? A gente precisa ser odiado para ser respeitado. Eu acho que tem muito a ver sobre a nossa dualidade entre o bem e o mal, que até é o que o Nietzsche fala. A gente precisar que a gente comande, assim, para que as nossas verdades elas sejam realmente respeitadas. Sua fala me lembrou o que ele falou de afeto, sobre um sentimento bom e um sentimento ruim, mas a essência humana faz com que o nosso sentimento ruim, a nossa parte ruim, assim, ela prevaleça para que a gente comande, para que a nossa verdade ela esteja superior à de outra pessoa, que é o que ele fala do afeto de superioridade. Não sei se eu viajei. Não, acho que é interessante relacionar, né? Porque o Nietzsche certamente, né, ele tem o Maquiavel em alta conta, né? Ele cita algumas vezes o Maquiavel. Eu não conheço tão bem esse tema, né? Seja o Maquiavel no Nietzsche e seja o próprio Maquiavel. Só que eu arriscaria dizer que no Maquiavel o que está em questão é mais a relação entre indivíduos, né? Então, né, alguém que comanda, alguém que obedece, como se dão essas relações políticas, né? Quer dizer, o Maquiavel é considerado, né, meio que o fundador da filosofia política moderna, né? Da acepção moderna de política, né? Então, não sei o quanto Maquiavel permite, talvez permita, né? O quanto ele permite pensar a subjetividade em termos de conflito e com essa complexidade, mas, enfim, talvez sim, né? Só estou imaginando assim, né? O foco está posto mais na política, né? Aqui o Nietzsche está pensando mais no eu, na psicologia, né? Nessa complexidade que é própria da subjetividade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante de sublinhar aqui, de chamar a atenção. Bom, ele tinha falado do livre-arbítrio, né? Aqui ele vai criticar a ideia de liberdade da vontade, né? Que são conceitos muito próximos, né? E o que ele vai dizer? Bom, quando a gente fala em liberdade da vontade, na verdade a gente está exprimindo um certo estado de prazer, né? Em que o afeto que comanda prevalece, né? E aquele que comanda sente, né, um certo prazer, né? Sente prazer justamente por isso. Triunfo sobre as resistências, como você falou. E aí é interessante que ele fala, ele menciona, né? Não sei como é que o Paulo César traduziu, mas na minha eu coloquei assim: aquele que quer toma os sentimentos de prazer dos instrumentos de realização e sucesso, das subservientes subvontades ou subalmas. Acho que está um pouco para baixo aqui. Talvez lá. Ali, ó. Subvontades, ó. Subvontades ou subalmas, pois nosso corpo é tão somente uma estrutura social de muitas almas. Veja que interessante, né? Então, essa ideia. Ele tinha falado do conceito de alma antes, né? E já tinha sugerido, né, usar essa metáfora que ele considera boa, ele considera importante, talvez imprescindível, né? Porque nós precisamos de uma metáfora para falar disso. Só que ele a toma, né? Ele ressignifica, digamos assim, né? Essa noção justamente, né, de várias maneiras. Então, pensando, por exemplo, aqui, né, cada corpo é como se tivesse muitas almas, né? É interessante isso. E aí ele cita, isso vale mencionar, né, quando ele fala l'effet c'est moi, em francês, né? O efeito sou eu. Alguém consegue imaginar a que frase ele está fazendo alusão? Não. Essa é uma frase bem conhecida, não é de um filósofo. A frase é a famosa frase do Luís XIV, que dizia l'état c'est moi. Eu sou a lei. O Estado sou eu. Né? A lei, o Estado, enfim. Né? O Estado sou eu. Né? É interessante. E aqui, então, né, a ideia é que o efeito sou eu. Quer dizer, eu me vejo no efeito, mas, na verdade, no efeito tem um monte de coisas,
né, que são, né, muito mais complexas do que o que eu entendo como eu. Né? E aí, só mais uma coisinha, né? Bom, torna-se compreensível, né, que o querer seja analisado na moral, isso é interessante, né? Aqui, num primeiro... Então, veja, o Nietzsche é muito complexo. O final do texto, né, a última frase, mostra isso. Porque ele diz o seguinte, né, vocês podem acompanhar por aí, vamos ver se tem muita diferença. Em todo querer, trata-se fundamentalmente de comandar e obedecer. Na base, como dito, de uma estrutura social de muitas almas. Daí um filósofo julgar-se no direito de apreender o querer em si já no horizonte da moral. Então, veja, é claro que ele está criticando, né, a princípio, que um filósofo veja o querer na moral, como faz o Kant. E aí ele diz, moral, no caso, entendida como doutrina das relações de dominação, entre as quais surge o fenômeno vida. Lembrem-se, né? O que ele falou sobre a vida anteriormente? Aquela frase bastante contundente e direta. A vida é vontade de poder. Né? Ora, o que ele está dizendo aqui? Se nós pensarmos a moral como doutrina, ou como, né, enfim, teoria, né, das relações de dominação, portanto, né, de poder, daí surge o fenômeno vida. Né? Então veja que interessante. Se por um lado, então na mesma frase, a gente lê ele dizendo, daí um filósofo julgar-se no direito de aprender o querer em si já no horizonte da moral. Né? Arrogar-se o direito de situar o querer em si no âmbito da moral. Está criticando. Só que em seguida ele mostra como a moral deve ser compreendida, digamos assim, segundo ele. Né? Então, na mesma frase, ele já gira, né, do ponto de vista crítico para o ponto de vista positivo. Porque, na verdade, ele está falando do mesmo fenômeno de que o Kant, por exemplo, estava falando. Só que de uma outra perspectiva, exatamente. Então, a inversão de perspectiva acontece dentro de uma mesma frase. Né? Enfim, já falei demais. É que esse parágrafo é muito interessante, né? Bom, vamos lá. Aqui no 20, o que ele está fazendo basicamente é introduzindo a ideia dele para a origem dos pensamentos e das ideias em geral, né? Eu tenho várias coisas para comentar, mas eu quero começar lendo um trechinho aqui logo do começo do parágrafo. Do começo mesmo. Os conceitos filosóficos individuais não são algo fortuito e que se desenvolve por si, mas crescem em relação e em parentesco um com o outro. Embora surjam de modo aparentemente repentino e arbitrário na história do pensamento, não deixam de pertencer a um sistema, assim como os membros da fauna de uma região terrestre. Tudo isso se confirma também pelo fato de os mais diversos filósofos preencherem repetidamente um certo esquema básico de filosofias possíveis, à mercê de um encanto invisível, tornam a descrever sempre a mesma ordem. Aqui, descendo um pouquinho, ele vai dizer que, nesse sentido, filosofar é um atavismo de primeiríssima ordem. Bom, aqui deixa eu só ver aqui basicamente ele está trazendo a ideia de que os conhecimentos não vêm do nada e ele quer trazer não um relativismo geral, mas ele está dizendo que cada população, cada sociedade vai desenvolver o seu raciocínio de maneira similar. Né? Essa ideia vai ficar muito clara aqui na segunda metade do parágrafo, onde ele vai dizer o seguinte, vou continuar de onde eu parei. O curioso ar de família de todo filosofar indiano, grego e alemão tem uma explicação simples. Onde há parentesco linguístico, é inevitável que, graças à comum filosofia da gramática, né, tudo seja predisposto para uma evolução e sequências similares dos sistemas filosóficos. Descendo mais um pouquinho aqui. O encanto exercido por determinadas funções gramaticais é, em última instância, o encanto de condições raciais e juízos de valor
fisiológicos. O que eu achei muito legal aqui é que ele está atribuindo o pensamento à linguagem. Eu achei muito interessante e isso me remeteu diretamente à teoria da relatividade linguística, que surge, não curiosamente, reforçando a própria ideia dele de que nenhum pensamento vem do nada, mas sim baseado nos que vieram antes. Esse pensamento dele também, muito provavelmente, diria, já que pela proximidade temporal, não sei se ele leu, mas como um bom filólogo que ele era, ele com certeza dominava a linguagem e provavelmente estaria ligado nesse tipo de discussão. E eu queria, assim, rapidamente falar um pouquinho sobre essa ideia, né? A teoria da relatividade linguística de Sapir-Whorf, que vai trazer uma ideia de determinismo, entre aspas, das ideias. É uma contraposição até que Nietzsche está fazendo aqui com as ideias do Locke, que vai falar aqui no finalzinho, que para ele, para essa linha de pensamento da relatividade linguística, o aprender uma língua, falar uma língua, é o que de fato cria os conceitos, cria as ideias na nossa mente. E como um bom nerd de exatas que sou, eu não poderia deixar de citar o filme A Chegada, não sei quem viu. Eu acho que é muito bom para exemplificar o que está aqui, porque o filme A Chegada é sobre isso, sobre linguagem. E ele é citado. Vou assim, explicar rapidamente o que eu quero dizer com isso. Qual que é o filme A Chegada mesmo? A Chegada? É do Denis Villeneuve, dos alienígenas. Tá. Então, o plot do filme é o seguinte, acho que vai ficar bem clara a ideia linguística aqui. Chegam alienígenas na Terra, né, do nada, ninguém sabe para quê, eles não falam, não vêm te ensinar, ninguém consegue fazer nada. E a ideia é que precisamos nos comunicar para saber o que eles querem, né? E eles contratam, na verdade, eles contratam uma linguista, uma das maiores linguistas do planeta, para tentar se comunicar com eles. E conversa vai, conversa vem. A ideia é que esses alienígenas, eles eram seres atemporais, eles conseguiam ver toda a linha do tempo como uma coisa única. Então, eles vieram para a Terra para ensinar a língua deles para os humanos. E quando essa linguista finalmente aprende a língua deles, ela se torna também atemporal e começa a prever o futuro, ver o futuro, o passado. Então essa ideia de os conceitos, as próprias possibilidades da mente são influenciadas diretamente, não são influenciadas, né? Se você for pegar na teoria forte da linguística, eles não só são influenciados pela língua que você fala, pelas línguas que você domina, mas eles são criados, os conceitos seriam, né, para esse conceito, eles seriam oriundos da linguagem. E o Worth, né, que é o criador dessa teoria linguística, vai dizer que para um povo que não tem uma palavra para descrever um certo conceito, esse conceito sequer existe. Então é bem interessante a gente olhar por esse lado. Foi a discussão que eu quis trazer aqui. Acho que é legal até trazer como a palavra saudade, né? Não dá pra você ter uma ideia. A saudade só existe no português, assim, e as pessoas, os gringos não têm... Eles tentam traduzir como sinto sua falta, mas parece um sentimento diferente. Então é uma metáfora pelas interconexões que os filósofos estavam querendo dizer. Acho que para esse parágrafo era mais ou menos por aí. Se o professor quiser comentar alguma coisa. Não, é interessante isso que você trouxe, né? Eu estava até dando uma olhada aqui. Né? O Worf, na verdade, o Nietzsche não poderia, né? Ele é posterior ao Nietzsche. Mas, já antes, né, você tem a questão da linguagem se tornando central no começo do século XIX, com uma série de autores como Humboldt, o Raman, o Herder, que estão dando origem, em alguma medida, àquilo que vai ser chamado de virada linguística, né? O linguistic turn, que basicamente, né, e o Nietzsche certamente está nessa maré, você tem razão, né? Quer dizer, ele é um nome que pode ser associado a essa tendência, né, que passou a ser muito forte na filosofia, de considerar que, porque veja, se a gente pega o Kant, por exemplo, né, e boa parte da tradição filosófica, a ideia é que você tem o pensamento e a linguagem como um instrumento do pensar, né? Então nós temos, no caso do Kant, né, que a gente viu as faculdades subjetivas, né? Então tem o entendimento, a sensibilidade, a razão, a faculdade de julgar, etc.,
né, pelas quais nós então construímos proposições. Então a linguagem, né, vamos dizer, ela vem num segundo momento. Você tem primeiro o pensamento e depois a linguagem. Isso se inverte. Isso é o que caracteriza a virada linguística, né? O pensamento não é anterior à linguagem, a linguagem é anterior ao pensamento, que é bem o que você disse. Então, e é o que o Nietzsche está sugerindo de fato, né? Está dizendo, olha, como as estruturas gramaticais interferem no modo como os filósofos pensam, e aqui ele vai mais longe, né, como você mostrou, quer dizer, na verdade interfere no modo como as sociedades pensam, né? Então culturas inteiras são muito determinadas, entre aspas, como você disse, pela língua, né? Pelas estruturas da língua. As estruturas da língua vão acabar, digamos, influenciando decisivamente, né, na verdade, de certo modo, possibilitando, né, todo o aparato conceitual cognitivo, né, dessas sociedades e, no caso dos filósofos, desses filósofos, né? E o filme, pelo que você disse, né, é interessante, joga com isso, né? Fiquei curioso para ver. Não só, pelo que eu entendi, né, não só as possibilidades pensantes, né, as possibilidades de pensamento, mas as possibilidades do próprio mundo, né? Porque se é possível prever o futuro... Daí eles, né, dão uma extrapolada então, meio grande, né? Mas é como se houvesse... Aí, talvez... Lembre-se, né, que na metafísica clássica que o Kant critica, havia um pressuposto que era a correspondência entre o intelecto humano e o intelecto divino, que garantia o nosso conhecimento da realidade. Nesse caso, me parece, né, tem uma correspondência entre a estrutura linguística desses alienígenas e a realidade, né? Uma harmonia pré-estabelecida, era a expressão que o Leibniz usava, né, entre língua e realidade, não entre pensamento e realidade, né? Mas enfim, certamente dá para o Nietzsche, ele está, né, nesse mesmo caldo aí, né, dessa virada linguística, né? O Wittgenstein vai ser outro nome associado a isso, né? Quer dizer, tem toda uma vertente anglo-saxã, com Peirce. Quer dizer, o Wittgenstein é austríaco, né, mas ele acabou se radicando na Inglaterra, né? Ele tem muita influência lá. Enfim, então acho que é bem isso, né? E para juntar com aquele conceito que a gente já viu de perspectiva, né, isso fica bastante claro aqui, né? Porque ele diz, muito provavelmente filósofos do âmbito linguístico ural-altaico, ou seja, né, dos povos do Ural, dos Urais, né, para lá, né, então os asiáticos, né, os orientais, onde menos se desenvolveu o conceito de sujeito. Olha que interessante, né? Isso é uma coisa que o Heidegger vai perseguir também. Tem a célebre conversa entre o pensador e o japonês, né, um texto do Heidegger, em que ele faz todo um esforço para tentar entender como o japonês pensa, né, a partir da linguagem dele. Então ele tem uma outra visão de mundo, né? De alguma maneira é como se o Heidegger estivesse tentando se apropriar, né, insuficientemente, porque, né, não é a estrutura linguística dele, né, do que de um outro modo de pensar, né? Que é o que o Nietzsche está dizendo aqui, né? Então esses filósofos, ele diz, olharão de outro modo para o mundo, ou seja, terão outra perspectiva, né? E se encontrarão em trilhas diversas as dos indo-germânicos ou muçulmanos, né? Então, conforme o tipo de língua, né, você tem caminhos completamente diferentes. E sempre essa insistência, né, no fato de que, bom, você tem as funções gramaticais, né, então você tem a língua, e por baixo da língua você tem, digamos, por baixo, metaforicamente falando, né, as condições fisiológicas. E isso, como você disse, pode, inclusive, né, aí tem essa questão, implicar um relativismo linguístico. Porque se ele está dizendo, olha, cada língua gera uma visão de mundo, né, isso é um relativismo linguístico, né, ele joga água nesse moinho. Só mais uma observação que eu acho importante, né, ele termina dizendo, né, já chega de refutar a superficialidade de Locke quanto à origem das ideias. Então, tem um alvo aí, né, que é, vamos dizer, uma das teorias sobre a origem das ideias, né? Mas, enfim, no caso, a do Locke, que está ligada a essa concepção
tradicional, né, de pensamento é empirista, portanto, né, vamos dizer, a nossa mente está vazia, nós recebemos informações do mundo empírico, né, e essas informações se transformam em ideias por meio do pensamento, né, ou seja, né, a linguagem também vem depois. Fala, Márcio. Posso? Fernando, só para não perder, você sintetizou, né, uma questão aqui, como o pensamento não sendo anterior à linguagem, mas sim a linguagem anterior ao pensamento. Tem alguma linha que você poderia nos sugerir aqui, alguma linha de pesquisa, algum autor, né, que defenda isso aqui com mais afinco, que a gente pudesse se embrenhar um pouco mais? Se não agora, puder trazer depois. Tem vários, né? Um deles é o Charles Sanders Peirce, por exemplo, né? Se você colocar Linguistic Turn, por exemplo, né? Dá uma pesquisada. Procura por virada linguística. Você vai... Bom, Wittgenstein, né? É outro nome. Dando uma olhada aqui, ó. Filosofia analítica, Frege, Russell também é um outro nome. Enfim, Russell, com R, não Russell. Então tem, como eu disse, tem esse viés anglo-saxão. Mas na Alemanha você tem, né, inclusive, já vi trabalhos, né, mostrando que na Alemanha a virada linguística de certo modo ocorreu antes. Porque já com Herder, Hamann e Humboldt, você tem isso acontecendo. Então, enfim, mas vai por aí. Pesquisar virada linguística, tem muita coisa sobre isso. Obrigado. Para finalizar aqui esse 20, só queria dizer, mais uma vez, o que o senhor já vem dizendo nas outras aulas, eu tenho que concordar com o senhor, da ideia de que nós não podemos aqui trazer uma ideia de um nazismo, um supremacismo alemão no Nietzsche. Aqui fica mais claro ainda, porque além de ele tratar as outras... relativizar, trazer que cada cultura tem o seu valor aí, ele não tratar nenhuma com superioridade, além disso, ele vai valorizar o estudo das outras línguas, né? Porque dentro dessa linha de pensamento, quanto mais você estuda outras línguas, mais você se torna capaz de definir novos conceitos e de melhorar suas ideias. Uhum. Né? Então seria uma ideia de juntar, né? De juntar pela diferença. Sim. Não, muito bom isso que você está dizendo, né, por duas razões. Primeiro, claro, você tem, né, observou bem, ele está falando das diferentes línguas e um certo relativismo linguístico, está colocando o alemão, né, num grande balaio aí com várias outras línguas, né, que seria essa tradução indo-germânica. Então o alemão não tem nada de especial, né? Quer dizer, o Nietzsche jamais diria que só se pode filosofar em alemão, por exemplo, né? Ele consideraria isso uma grande bobagem, né? E a outra, né, você disse agora, né, quanto mais línguas você aprende, mais você amplia a sua capacidade pensante e a sua perspectiva, a sua compreensão perspectivista do mundo, digamos assim, né? Porque, de fato, né, quando a gente aprende outra língua, você aprende a ver as coisas, né, de uma outra... Claro, né, quanto melhor você aprende a outra língua, né, mais você... Tanto é que é um pouco, eu diria assim, um pouco viciante, né, estudar língua. Quando você, né, enfim, teve época que eu comecei a estudar russo, holandês, depois eu parei, né, só engatinhei um pouquinho, assim, parei, porque não dá, né, não tem como, é uma vida só, né. Mas é muito, você começa a ficar com vontade, né, de aprender outras línguas, porque você começa a ver, né, enfim, como são diferentes e como certos conceitos não tem tradução para outra, né? Então, traduzir do alemão, por exemplo, português, né, é um desafio e, vamos dizer, um jogo intelectual interessante justamente por isso, né, porque são estruturas muito diferentes, né, embora sejam línguas que estão no mesmo tronco aí, né, das línguas indo-germânicas. Posso fazer só um contraponto, né, nessa questão da ampliação da perspectiva linguística, já que a gente está em uma turma reduzida, e ficando também na dica de cinema, né? Naquela obra Amistad, há uma passagem onde um advogado, ele tentando defender um grupo, né, que foi feito cativo, esse advogado diz, né, para o líder, né, desse público que eles seriam libertos.
e aí vem o julgamento, eles acabam não sendo, né, libertados. E aí o líder, né, dessa etnia, né, africana fala, mas como assim não fomos libertados? Você disse que nós seríamos libertados. Aí o advogado diz, não, o que eu quis dizer foi que, aí faz um uso linguístico, e de uma forma muito honesta, aquele líder disse, não, mas eu não consigo. Aliás, um tradutor, né, o tradutor entre essa liderança, né, escravizada e esse advogado, o tradutor disse, não, mas eu não tenho como traduzir, isso não existe. O que você disse foi que eles seriam libertos. Eu não consigo explicar. Então, só para fazer um contraponto de que ampliar perspectivas, ainda que potencialize em um determinado segmento, talvez crie uma flexibilidade que perca um pouquinho do lastro com compromissos que são muito caros a determinadas culturas. Então, só para a gente refletir sobre essas questões também. Não sei se perde o compromisso, né? Você, na verdade, por exemplo, vamos dizer que o cara que está ali falando em inglês, ele conseguiria talvez entender a perspectiva do outro, se ele conhecesse a língua, se ele não precisasse de um intérprete. Não sei, Fernando. Sinceramente não sei, porque ali, independente da amplitude linguística, parece que teve um valor que foi passado, ali, um compromisso assumido de fato, né, que parece que um ampliar, ele leva para um perspectivismo que talvez amplie para além daquilo que foi consensuado. Bom, pode ser, mas enfim. Eu entendi mais como a subjetividade das palavras, né? O que eu estava dizendo sobre o poder da retórica, é você jogar com o jogo das palavras, mesmo sendo traduzido, aquela ideia, o contexto daquela ideia poderia ser passada de uma maneira diferente para alguém. Então é você saber manipular o significado das palavras para saber passar o valor da sua verdade, o que pode ser diferente para a verdade do outro. Por isso que a interpretação de uma pessoa pode ser diferente da outra pessoa, e é exatamente o que Nietzsche fala. A sua verdade é diferente da minha e a gente entende o mundo, a vida de uma forma realmente diferente. E mais do que o aprendizado da língua, nessa questão de tradução, dos termos não existir, mais do que ser uma questão puramente linguística, é também uma questão cultural. O que você está dizendo seria uma questão de que as culturas não bateriam e o conceito, apesar da pessoa saber a palavra, o conceito significa coisas diferentes para determinadas culturas. Então, mais do que estudo da língua, também tem que ser feito aí juntamente um estudo cultural. Né? A ideia é mais ou menos por aí. E juro que uma última intervenção é só para exemplificar também. Conversando com um colega antropólogo, né, ele fez um trabalho de campo, ele conviveu, né, um tempo com uma determinada tribo indígena, e teve, na noite anterior, né, à caça, né, teve todo um ritual onde eles determinaram ali o que seriam o animal a ser abatido. E aí esse colega comentando que no dia seguinte saíram para caça, e ele avistou, né, o outro, olha, tá ali, ó. Não. Ontem já caçamos, e não foi esse animal. Né? Ontem caçamos, então precisamos fazer cumprir aquilo que foi feito no dia anterior. E aí ele comentando justamente da dificuldade, né, que era tanto ele explicar que, mas peraí, o objetivo não é matar a fome, ele tá aqui. E os nativos ali dizendo, não, mas ontem foi assumindo um compromisso. Então eu só estou pensando aqui junto com vocês agora, né, entre esse pragmatismo, né, e uma linguagem, eu acho que é um campo muito potente para refletirmos a respeito. Sim, mas eu não vejo em que medida a ampliação possa atrapalhar. Eu acho que a dificuldade que você mencionou, né, no começo, dizer, por exemplo, né, uma vez que o seu amigo antropólogo foi lá e percebeu essa diferença, né, isso é um aprendizado sobre a outra cultura que permite ter uma outra atitude diante disso, né, uma vez que ele entendeu. Ou seja, é possível entender, ainda que não inteiramente, porque ele não pensa a partir daquela estrutura, né? Ou seja, eu não vejo em que medida conhecer mais, né, possa atrapalhar. Levemos para a chave da linguagem que antecede o pensamento. Parece que nesses exemplos estamos justamente naquele pensamento que, de certa forma, ele foi imune a uma determinada linguagem. Então, parece tão imbricada essa questão entre pensamento
e linguagem, que às vezes eu fico em dúvida de fato, né, o que vem antes, o que vem depois, se é que existe. Ah, tá, isso é outra uma questão. hierarquia. Sim. Bom, aqui no 21, o que ele vai estar discutindo vai ser como sempre, uma crítica, né? Aqui ele está criticando a ideia da causa sui, da causa em si mesmo, e também está discutindo um pouquinho da questão do livre-arbítrio. Vou começar a ler aqui do começo, depois a gente comenta um pouquinho. A causa sui, causa de si mesmo, é a maior autocontradição até agora imaginada, uma espécie de violentação e desnatureza lógica, mas o extravagante orgulho do homem conseguiu se enredar de maneira profunda e terrível, precisamente nesse absurdo. Vou querer ler um pedacinho aqui mais pra frente também. Supondo que alguém perceba a rústica singeleza desse famoso livre-arbítrio e o risque de sua mente, eu lhe peço que leve sua ilustração um pouco à frente e risque da cabeça também o contrário desse conceito monstro, isso é, cativo-arbítrio, que resulta em um abuso da causa e efeito. E ele vai dizer aqui que não se deve coisificar erroneamente a causa e efeito. Deve-se utilizar a causa e o efeito somente como puros conceitos, isso é, como ficções convencionais para os fins de designação de entendimento e não de explicação. Bom, vamos voltar aqui. Primeiro, a questão da causa sui, que ele diz que é uma autocontradição, ele vai citar aqui o barão de Munchausen, né? Com a ideia de entra até uma questão teológica, né, do nada se cria, e ele vai usar aqui a ideia do barão, que ele pinta a si mesmo do lago pelos próprios cabelos, então com essa questão contraditória. Da areia movediça, eu acho, né? E isso é bastante comum, tem até uma divindade em alguma cultura antiga que faz algo parecido também, e é uma discussão na física, a questão de poder, né, sistema fechado não pode exercer força sobre si mesmo e tudo mais. É bacana que o Nietzsche está sempre relacionando seus conceitos com conceitos bem científicos, né, até. Vamos lá aqui. E o bacana aqui é a questão do livre-arbítrio, né? Ele está dizendo que vamos lá. A gente não pode nem assumir o livre-arbítrio, mas nem cair na questão do cativo-arbítrio. É interessante que o Nietzsche ele sempre é muito dual e ele sempre compara ideias. E eu não consegui evitar de fazer uma comparação. Aí eu queria até pedir a ajuda do professor para ver se eu não estou viajando muito. Mas ele me parece muito inspirado no pensamento cético. Estou estudando ceticismo agora com o professor Eva. Me parece muito parecido com o ceticismo do senso empírico, com a ideia de contraposição de ideias. Então, a ideia do ceticismo vai trazer que, quando já dá opinião sobre algum assunto, você pega uma ideia, contrapõe com outra de igual peso, uma anula a outra, então você suspende o juízo e não emite opinião. E a partir disso você alcançaria a tranquilidade, né? Segundo o pensamento cético. O Nietzsche me parece que vai além, né? Porque esse pensamento poderia cair no niilismo, entre toda essa questão de nada faz sentido, não podemos falar sobre nada e tal. Mas o Nietzsche me parece que ele dá um passo além. Ele, ao invés de cair no niilismo, ele entra num pensamento meio cético urbano, de que, apesar de nós não termos uma verdade absoluta, uma verdade correta sobre as coisas, apesar de ela ser individual, tá tudo bem. E, como ele critica todo mundo, né? A opinião de todo mundo pode estar errada, e provavelmente está, mas mesmo assim ele dá a dele. É interessante isso, porque ele nega a possibilidade de conseguir conhecimento, mas mesmo assim ele quer dar a sua opinião dizendo que, ele vai dizer aqui um pouquinho embaixo, afirmando que tudo vem da vontade, né? Sim, eu acho que faz sentido essa aproximação. O Nietzsche, ele certamente, conhece, né, o ceticismo e tem uma influência. Então, eu não saberia dizer especificamente sobre o Nietzsche leitor de Pirro, mas ele era um leitor, certamente, do Montaigne, que vocês devem estar vendo também, né, no curso. Então, ele tem uma influência considerável aí do Montaigne, né?
que por sua vez tem influência do ceticismo pirrônico, creio eu, né? Não sei como é se isso apareceu para vocês lá. A gente tem discutido um pouquinho. Tá. Tem vou só a propósito disso, olha só que interessante. Acho que vale a pena citar uma passagem do 2º capítulo. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Que é o espírito livre, né? O 2º capítulo. Bom, não estou achando de primeira aqui, mas vamos prosseguir. Eu tenho um jeito mais fácil de achar aqui. Eu anotei isso do espírito livre, é que quando ele fala de livre-arbítrio, ele meio que se livra da responsabilidade divina, a responsabilidade do mundo, do acaso, da sociedade. Ele fala que existem apenas vontades fortes e vontades fracas. Ele quer se livrar da culpa, tanto que eu anotei aqui. O Nietzsche observa que a questão do livre-arbítrio é frequentemente vista como um problema por diferentes motivos pessoais. Alguns desejam manter sua responsabilidade e mérito pessoal, enquanto os outros tentam se livrar da culpa ou da responsabilidade por um autodesprezo interior. Meio que ele falando de uma religião do sofrimento. Assim. Ou, né, quer dizer, você tem duas coisas aí, né? Uma seria você assume a responsabilidade, né? E joga todo o peso da vida, digamos assim, nas costas do indivíduo, né? Então tudo que acontecer é culpa dele. De outro lado, né, se você pensa na vontade não livre, né, ou no cativo arbítrio, como ele traduziu, você se desresponsabiliza. Então a culpa ou é da sociedade, ou é de Deus, ou enfim, seja lá da natureza, não é sua, né? Certamente, digamos, aí pensando até no que o Felipe, né, tinha falado, da contraposição que ele está fazendo, olha, nem uma coisa nem outra. Quer dizer, o Nietzsche parece sugerir o seguinte: as duas coisas, justamente por serem extremos, por estarem jogando nessa chave do absoluto, na chave do bem e mal, do verdadeiro e falso, provavelmente estão errados, né? Quer dizer, deve ser alguma coisa no meio do caminho, né? Tem algum elemento de liberdade, né? E tem elemento de não liberdade, vamos dizer, de determinação por causas externas, digamos assim, né? Agora, esse mecanismo da liberdade é certamente muito mais complexo do que a tradição imaginou. E me parece que ele não está nem... O senhor falou de um meio termo. Me parece que não é nem uma questão de meio termo. Ele parece induzir que nenhum nem outro e não dá para saber nada, né? Por isso que eu caí na ideia do ceticismo, porque ele está sempre contrapondo ideias desde o começo desse primeiro capítulo, lá mas quando ele fala de a sabedoria, a concupiscência, ele sempre trata de oposto, ele sempre fala, gente, não dá. E eu pensei na ideia de não ser um meio termo, porque ele contrapõe e diz que não, mas ele traz sempre a vontade, né, a vontade de potência. Mas quando ele traz a vontade de potência, me parece que ele não está afirmando que ela está correta, e sim como assumimos que nada pode ser correto, eu mesmo assim vou dar minha opinião, mas vocês têm uma opinião de vocês, me parece uma pegada nesse sentido. Pode ser, isso que eu sugeri também, né? Um pouco que eu defendo na minha tese. Mas ele está propondo algo. Tá. Né? Ele está dizendo, olha, só a minha ideia, mas ele é o cara que pretende dividir a história humana em duas, então provavelmente ele deve achar que a ideia dele é muito boa, né? Sim. Mas você tem razão, assim, é muito sutil isso. Há uma semelhança com o ceticismo, mas ele não quer ficar no ceticismo, certamente. Né? Vou ver se aqui eu acho. Acho que pela própria ideia da vontade de potência, né, de poder, que mesmo
por termos a vontade de potência, nós vamos querer achar um caminho certo. Essa questão da natureza humana de buscar e de ir atrás. Então, o que importa é a jornada e não o destino, algo nesse sentido. Uhum. Por isso ele segue a jornada dele, dando a opinião dele, mesmo assumindo que provavelmente está errado. Eu acho que ele mesmo acha que ele está errado, mas que não importa. Ele está sempre Que o ponto jogando é esse. com esse jogo de contrários, né? Uhum. Pode ser, né? É uma hipótese também de leitura, né? Quer dizer, o Nietzsche ele é tão, vamos dizer, fugidio, assistemático, né? Que dá margem mesmo a diferentes interpretações, né? Inclusive uma que vá nessa direção, né? Eu acho que tem um elemento cético forte, quanto a isso não há dúvida, né? O senhor disse que ia comentar alguma coisa? É que eu não estou achando, eu estava tentando um outro método para achar a citação, mas vamos em frente. Aqui, achei. Isso está no... não, é mais para frente, por isso que eu não estava achando. Não é no capítulo do Espírito Livre, vai estar mais para... É no aforismo 211. Ele fala, pode ser necessário, né, então vou citar o Nietzsche, pode ser necessário para a formação do verdadeiro filósofo que ele próprio tenha também estado em todos esses graus nos quais os seus servidores, os trabalhadores científicos da filosofia, têm de se deter. Só um rápido comentário, né? Aqui a gente poderia pensar o seguinte, ele está talvez pensando nos historiadores da filosofia, seriam trabalhadores a serviço do filósofo, porque eles vão compilar informações, né, que facilitam a vida do filósofo, digamos assim, mas tem um pouco a ver. Aí ele diz, ele próprio talvez tem de ter sido crítico e cético e dogmático e historiador e além disso poeta e colecionador e viajante e decifrador de enigmas e moralista e visionário e espírito livre e quase tudo para percorrer o circuito de valores e de sentimentos humanos e de sentimentos de valor humanos e com múltiplos olhos e consciências poder olhar da altura para toda a distância, da profundeza para toda a altura, do canto para toda amplidão. Mas isso tudo são somente condições prévias de sua tarefa. Essa tarefa mesma quer algo outro. Reclama que ele crie valores. Então, veja, o que ele está supondo? Né? É preciso ter sido tudo isso. E ele coloca o ter sido cético, né, como um dos elementos, um dos estágios, uma das regiões pelas quais ele transitou para poder criar valores, né, para poder chegar a esse ponto. Né? Então, acho que isso mostra como ele não vê o ceticismo como a posição dele, né, como um ponto de chegada. Mas certamente é preciso ter sido cético. E isso é uma coisa, eu gosto muito dessa passagem, né, porque eu acho que, de certo modo, ele está falando assim, né, de condições para se atingir uma certa sabedoria filosófica. Né? E ter sido cético em algum momento que seja, né, é uma coisa que eu acho que faz falta em todas as profissões. As pessoas são muito dogmáticas porque nunca foram céticas, não entenderam o que é ser cético, né? Não sabem colocar em dúvida. Quando eu falo em muitas profissões, eu penso, por exemplo, na medicina. Né? Geralmente os médicos são muito dogmáticos, né? Eles acham, né, eles têm ideias e estão certos. Né? Só que você vai no outro médico e tem uma opinião completamente diferente. Né? E também acha que está certo e não imagina que alguém possa ter outra opinião. Né? Quer dizer, tem um dogmatismo muito forte, né, em geral. Entende que você não pode conhecer uma coisa de uma forma tão profunda se você não sentir, né? Por exemplo, você não pode sentir a felicidade se você não tiver conhecido a sensação de estar triste um dia. Uhum, sim. É sobre isso. Ele pode até falar, não sei, tudo bem, pode ter outro... Quer dizer, a pessoa pode admitir isso num nível superficial, mas sem realmente, né, ter passado por isso. Né? Então, enfim, mas vamos voltar lá. Nessa parte, ele está indo numa crescente ou ele só está soltando essas fases? Porque o dogmático vem depois do cético. Né? Eu acho que ele não está indo num crescente. Porque, né, não faz sentido aí a sequência, né? Primeiro crítico, depois cético, depois dogmático, depois historiador. É que assim, o espírito ele tá como um final, né? Tá como mais, assim, se for na crescente, ele é o mais excelente.
ele é o objetivo final do seu espírito. Então, será que é? Porque o Nietzsche também ele joga com essas figuras, com esses personagens, digamos assim, né, de diferentes maneiras. Talvez o espírito livre não seja o último estágio. Né? Mas também ele colocou entre aspas aqui, ele pode estar se referindo a um sentido vulgar do espírito livre que ele combate na época. Enfim. Mas eu acho que não tem um sentido de... A meu ver, assim, não parece ter um sentido... Uma sequência, né, de ascendente. Uma sequência ascendente. Vamos lá? Bom, a gente vai finalizar hoje com o... Você já terminou o 21? Terminei o 21? Deixa eu ver. Vocês tinham mais alguma coisa que eu queria falar e você esqueceu. Deixa eu ver. Não, ele vai falar aqui no... Você falou das vontades fortes e fracas, né? E a questão que ele está falando aqui da causa e efeito, pode até, a gente já linka com o 22, que é que ele está suspendendo a relação de causa e efeito. Ele vai na negação da possibilidade de conhecimento, sobre as coisas em si, né? Vamos usar entre aspas, porque, né, é um termo complicado aqui. Ele leva isso tão longe que ele coloca em xeque a própria lógica. As coisas mais basais que a gente tomaria como os alicerces de tudo, ele coloca em xeque também, que é a questão da lógica de causa e efeito. Talvez não tenha conceito mais básico do que o conceito de causa e efeito, né? E ele vai fazer basicamente a mesma coisa aqui no 22. Tá. Posso só comentar alguns elementos aqui do 21, só para, antes de passar para o 22? Bom, causa e efeito, né? Claro, a gente não viu o Kant tão aprofundadamente, mas para o Kant, causa é um dos tais conceitos puros do entendimento. Né? Então, nós é que estabelecemos as conexões causais entre os fenômenos. Então, para o Kant, a causa, né, a noção de causa, a relação de causa e efeito, nós é que estabelecemos. E o Nietzsche certamente está pensando no Kant aqui, quando ele fala... E ele está, a meu ver, num determinado momento, concordando com o Kant, quando ele fala: não se deve coisificar erroneamente causa e efeito, como fazem os pesquisadores da natureza, conforme a tacanhez mecanicista dominante, que faz espremer e sacudir a causa até que produz efeito. Então veja, para o Kant, causa e efeito não são coisas, são categorias, são conceitos puros, que nós projetamos nas coisas. Os mecanicistas tacanhos, que são os positivistas da época, que o Nietzsche está criticando aqui, né, acham que são coisas no sentido de que são propriedades do mundo real. Então, nesse ponto, é como, né, o Nietzsche está concordando com Kant. E vejam o que ele vai dizer depois. Deve-se utilizar a causa, o efeito, somente como puros conceitos. Ou seja, ele está acompanhando Kant aqui, plenamente. Só que aí ele diz, isto é, referindo-se aos puros conceitos, como ficções convencionais para fins de designação, de entendimento, não de explicação. Aí ele discorda do Kant. Quer dizer, então ele acompanha porque ele está dizendo, olha, de fato somos nós que projetamos. Então são conceitos puros, digamos assim. Né? Mas aí ele define, ele dá a definição dele para os conceitos puros. E nessa definição ele muda completamente o sentido que os conceitos puros têm no Kant. Né? Quer dizer, os conceitos puros para ele são ficções convencionais, coisa que não são para o Kant. Para o Kant são categorias necessárias do nosso pensamento e no pensamento de todo ser racional. Percebe que como são sutis essas brincadeirinhas que o Nietzsche faz ao longo do texto, né, o tempo todo? Eu tinha interpretado no 21 que essas ficções convencionais servem para facilitar a compreensão da verdade, mas que elas não podem ser vistas como verdades absolutas. Não pode ser vistas como verdades absolutas e não sei se, como é que você falou, pode ser como facilitar a compreensão da verdade. Então, facilitam na medida em que, na verdade, não é bem a compreensão, porque ele está dizendo, elas servem para designação,
Aqui eu acho que o ideal, o Paulo César traduziu por entendimento, é entendimento no sentido do entendimento recíproco entre os indivíduos, né? Então, de comunicação, eu diria designação e comunicação. Por quê? A gente, para a nossa vida em sociedade, né? E não há como pensar uma vida humana que não seja em sociedade, nós precisamos das palavras e das ficções, que são essas ficções convencionais, elas são construídas, né, com palavras, para designar coisas e para a gente se entender sobre essas coisas. Então aqui nós temos, né, nós todos sabemos o que é uma lousa, né? Se eu falar a lousa é verde, vocês me entendem, etc, etc, etc. Se eu estivesse falando em japonês, nenhum de vocês entenderia. Então, na nossa língua, né, nós temos as nossas convenções que servem para a gente se comunicar. Isso não significa explicar a realidade, não significa necessariamente verdade, né? Isso são convenções, são ferramentas para a nossa existência. Lá no texto de 73, que eu tenho citado, porque eu tenho visto muitas conexões aqui, ele fala do próprio eu como uma ficção necessária, uma ficção útil. A noção de eu seria uma ficção que é absolutamente necessária. Nós não conseguimos viver sem a noção de eu. Mesmo que ela não seja verdadeira, mesmo que ela seja uma pura ficção, né? Nós não conseguimos. Então, são ficções necessárias. Eu foquei muito nessa questão do eu não sei se eu exagerei, mas eu coloquei que na vida real ele afirma que existem apenas vontades fortes e vontades fracas, e a sensação de não liberdade de arbítrio é muitas vezes um reflexo da falta no indivíduo, seja na confiança dele mesmo, ou seja na vontade de assumir responsabilidades. Pode ser. Quer dizer, predominam as vontades fracas. Sim. Porque a vontade... O Nietzsche fala... É interessante, você teve um bom insight aí. O Nietzsche fala muito... tem aquele texto que eu já mencionei, né, meu conceito de liberdade. Salvo engano, lá também, ele fala disso, que ter a vontade de assumir a responsabilidade, né, mesmo que isso seja uma ficção, né, ter vontade de assumir a responsabilidade é um sinal de força. E um sinal, portanto, de liberdade. Quer dizer, a liberdade meio que... Quanto mais vontade forte, mais liberdade. Então, essa associação que você fez é boa. Quanto mais vontade fraca, menos liberdade, a gente poderia dizer assim. Mas tudo sempre pensado em graus, jamais em termos absolutos. Ou liberdade ou não liberdade. Não, graus. Graus de fraqueza e força, graus de liberdade nesse sentido, né? Uma outra coisa interessante é que o Nietzsche fala do pensar mitologicamente, né? Ou seja, ele está aqui sugerindo que a filosofia... Vejam, né, todos vocês conhecem, eu vou ser irônico aqui, o mito fundador da filosofia, que seria o momento em que a filosofia justamente rompe com o mito, né, com o pensamento mitológico. O que o Nietzsche está sugerindo? Bom, né, os filósofos fizeram o que o ser humano sempre fez, ou seja, pensar mitologicamente. Se a gente pensar no que o Adorno e o Horkheimer vão dizer, né, o Nietzsche tem uma influência muito grande sobre o Adorno e o Horkheimer, sobre ambos e sobre os dois na dialética do esclarecimento muito particularmente, né. De certo modo, né, lá o que eles vão dizer? Bom, o esclarecimento, né, que se contrapõe ao mito, ele próprio se torna mito. E aí você tem um esclarecimento e quer dizer, uma permanente dialética, por isso chama dialética do esclarecimento, né? Dialética em que se vai do mito ao esclarecimento e do esclarecimento ao mito. Então é muito interessante como isso já está aqui, né? Claro, não nos termos que eles desenvolvem, tudo, mas já tem um elemento aqui para pensar isso. Tá bom. Bom, vamos para o 22, senão também a gente não vai dar tempo, né? Só um último detalhezinho, vai, que não quero deixar passar, né? Que é quando Nietzsche dá a cutucada no socialismo, né? Então... A paixão socialista. Então, quando ele está falando... Enfim... Aqui a frase é um pouco longa... Bom... Os que justamente defendem a não liberdade. Estes últimos, né, então, que tiram a liberdade do indivíduo, que tiram a responsabilidade do indivíduo, quando escrevem livros, costumam agora tomar a defesa dos criminosos, né? Aqui, né, pensar aquela história, né? Direitos humanos de bandido e tal, né?
Então, coitado, né? Ele matou 5 pessoas, mas não teve culpa. É fruto da infância que ele teve, etc, etc. Então, você tira a responsabilidade do indivíduo pelos crimes. Uma espécie de compaixão socialista é o disfarce que mais lhes agrada. E é certo que o fatalismo dos fracos de vontade, os fracos de vontade, se embeleza enormemente quando decide se apresentar como religião do sofrimento. Enfim, só para não deixar de mencionar esse detalhe. Eu acho que aqui a gente consegue finalizar a discussão do... Vou me estender assim mais um segundinho só, realmente não. Que, como eu tenho trazido a ideia do ceticismo desde o começo, acho que aqui a gente consegue fechar bem a ideia. Porque aqui, nesse ponto que ele supera, nesse ponto que eu estou falando sem dizer, na questão da causa e efeito, e a ideia de usá-los para fins de designação e não de explicação. Ele resolve, não sei se resolve, né, porque a gente tem também a linha do ceticismo urbano, né? Mas resolve o problema da caricatura que se faz do ceticismo rústico, a ideia de o cético não vai se posicionar sobre nada, então ele não sabe se tem um penhasco depois da porta, ele vai cair e tal. Essa caricatura ele resolve, ele supera através dessa ideia de que, sim, de fato, a gente não tem como saber se não tem um penhasco depois da porta que eu não vou cair. Mas a gente tem que viver dadas as coisas como elas nos aparecem, né? O mundo como ele nos aparece. Nós podemos estar aqui numa matrix e nada faz sentido, mas no mundo que nós vivemos, as coisas funcionam. E aí é onde você pode até justificar a ciência também, né? Não importa se, no fim aqui, dentro dessa ideia, se a ciência está correta, se ela está errada, se ela explica a verdade última do universo, mas dentro do nosso contexto, dentro da nossa matrix, do nosso mundo, ela funciona porque a gente quer que ela funcione. Então, é meio isso. Faz parte das convenções, né? De alguma maneira. Das nossas convenções. E a gente sabe que não tem um penhasco ali fora, né? E a gente sabe que na nossa Matrix não tem penhasco ali fora. Ou não deveria ter, né? Não deveria. Vai ser bem surpreendente. Se hoje a gente seria terminar a aula, sair ali fora e cair. Você não vai levar muito a sério essa proposição. Aqui, tá, o 22. O 22, pelo menos na primeira metade, ele vai fazer um pouco mais do que ele tem feito desde o começo, que é criticar mais uma classe de pensamento, que é o pensamento dos físicos, né? Ele vai estar fazendo a crítica às leis da natureza. Vou ler aqui um pedacinho do começo. Perdoe este velho filólogo que não resiste à maldade de pôr o dedo sobre a arte de interpretações ruins, mas essas leis da natureza, de que vocês físicos falam tão orgulhosamente, não são uma realidade de fato, um texto, mas apenas uma arrumação e distorção de sentido ingenuamente humanitária, com a qual vocês fazem boa concessão aos instintos democráticos da alma moderna. Ele vai até falar aqui depois que não é texto, é interpretação. Acho que resume mais a ideia. Igualdade geral perante a lei. Nisso, a natureza não é diferente, nem está melhor do que nós. Uma bela dissimulação. Um segundo e mais refinado ateísmo. Nem Deus, nem Senhor. Aqui, de novo, ele vai estar derrubando a ideia de que é muito comum aí no pensamento positivista que estava subindo na época, o cientificismo, e essa ideia de que, novamente, que a ciência está correta e que ela consegue, de fato, prever as coisas do mundo de maneira verdadeira. E volta no que a gente acabou de falar, de que, apesar de não podermos afirmar isso, na prática funciona. É meio que essa crítica aqui que ele está fazendo. Eu não entendi bem o que ele quis dizer com um segundo mais refinado ateísmo, talvez pela ideia de tirar Deus da jogada, no sentido de que as coisas funcionam como elas são, não precisam, né? É aquela ideia, né, de que você substitui sempre, o Nietzsche insiste muito nisso, né? Substitui-se, quer dizer, Deus, quem se diz ateu, né, sempre tirou Deus e colocou alguma coisa no lugar, porque ele, enquanto psicólogo, sabe que o ser humano precisa de algum ídolo, né, de alguma figura para dar, digamos, sustentação ali para ele, né, enfim. Ora,
Então ele diz, eu não tenho Deus, eu não tenho Senhor, só a ciência. A ciência é o Deus, né, no fim das contas, do positivista. Né? Ou no caso, né, a natureza, tal como ele a interpreta. Né? Que teria essa lei. Vejam, aqui de novo, se vocês pensarem no Kant, para o Kant a lei natural não é uma verdade absoluta do mundo. Ela é apenas resultado da aplicação do entendimento à sensibilidade, aos fenômenos, não às coisas em si. Portanto, o Nietzsche muitas vezes, quer dizer, não sou só eu, né? Quer dizer, tem leituras que fazem essa aproximação. Ele usa muitos recursos do Kant, claro, só que sem trazer junto a ideia de uma subjetividade, com faculdades, que é possível mapear, etc, etc. Mas, de alguma maneira, ele está concordando que nós projetamos as leis na natureza. Quando ele fala, é só uma arrumação. A gente organiza a natureza. É exatamente isso que o Kant mostra na Crítica da Razão Pura. Né? Nós ordenamos a natureza através do entendimento. Mas é, digamos, um modo de interpretar a natureza. Claro, para o Kant seria, em princípio, né, um modo de interpretar absoluto. Quer dizer, um modo de interpretar absoluto no sentido próprio a todos os seres humanos. Né? O Nietzsche está sugerindo que menos, né? Não é tudo isso, mas é um modo de interpretar. Quer dizer, o Kant já tem um elemento perspectivista nesse sentido. Bom, agora, no restante desse livro 2, eu acho que eu li esse parágrafo umas 30 vezes e eu não entendi nada do que ele fala depois desse nem Deus nem Senhor. Então eu vou chamar a Júlia para me ajudar aqui. Bom, eu coloquei que ele, na segunda parte do texto, ele vai desafiar a ideia de que a natureza é regida por leis democráticas e igualitárias, sugerindo que teria uma interpretação oposta, que enxergasse na natureza uma imposição tirânica e impiedosa, que é o que ele fala, é inexorável às reivindicações de poder. Ele propõe um caráter não excepcional da vontade de poder, vamos dizer assim. Ele argumenta que a ideia de tirania ela pode ser vista como um reflexo do caráter humano. Foi o que eu entendi da segunda parte do texto. Não sei se também viajei muito, porque esse finalzinho de texto também foi bem carregado para mim. Mas eu enxerguei que o Nietzsche vê isso como algo positivo. Porque ele vai enfatizar que a natureza é subjetiva e interpretativa das leis da natureza. E ele enfatiza que isso vai ajudar uma compreensão mais ampla e da realidade do mundo em si. Acho que é mais ou menos por aí mesmo. Porque, veja, então ele está primeiro falando da interpretação causal mecanicista. Né? E ele está, em grande medida, como eu disse, alinhado ao Kant, dizendo isso é interpretação. Nós projetamos, nós organizamos a natureza com essas leis, com essas regras. A gente dá uma ordenação racional ao mundo. Essa ordenação racional faz com que a natureza, digamos, né, ela seja algo previsível, controlável, né, e, portanto, igual para todos, né, e assim por diante. O que ele coloca como aí ele coloca uma outra visão, uma outra interpretação como alternativa a esta. Então ele está associando essa à democracia, né, que ele sempre critica. Né, ele está associando essa à ideia de que, bom, né, então todos são iguais, né, não perante Deus, mas perante a natureza, que é o novo Deus. Né? Ora, talvez seja diferente disso. Talvez o que ocorre é que a natureza, que exista, né, um princípio que rege a natureza, que é tirânico e não democrático, que seria a vontade de poder. Então seria, a gente olha, mais profundo, né, a respeito da natureza é a vontade de poder. Ele está, portanto, descrevendo a sua interpretação, quer dizer, a interpretação que ele está propondo, que é a da vontade de poder. Né? É bem isso. E você diz, isso reflete a natureza humana. Bom, sim, reflete. Bom, as duas coisas refletem. Né? E o que o Nietzsche está o tempo todo contrapondo? Uma visão de mundo cujo lastro, em última instância, é o cristianismo,
que é a visão de mundo predominante. Então o positivismo fala não tem Deus, não tem Senhor, papo furado, ele criou um novo Deus, que também é, como o Deus cristão, o mesmo para todos e tal, todos são igualmente filhos de Deus, todos são igualmente sujeitos às leis da natureza e assim por diante. E ele está contrapondo uma outra visão, que tenta se contrapor justamente à visão cristã. E aí entra a noção de vontade de poder. As relações na natureza são todas relações de poder. Isso fala mais, talvez, enfim, uma outra maneira de interpretar, sobre a natureza do que essas leis regulares. Aí ele diz no final, essa sacada é uma sacada célebre, muito citada, acontecendo de também isso ser apenas interpretação, e vocês se apressarão em objetar isso, não? Falou de uma interpretação e está propondo outra. Bom, mas isso é só interpretação. Ele fala, bem, tanto melhor. Ou seja, é isso mesmo. Ele não discorda. É interpretação mesmo, e daí? Sim. Acho que o que ele fala é, tá bom, vamos se apoiar na natureza, mas quem disse que a natureza também, as leis da natureza não podem ser uma forma de ateísmo? Uhum. Acho que esse tapa na cara que ele dá no final desse aforismo, assim. Enfim, mas é isso. Essa vontade de poder parece então não ser uma vontade antropocêntrica, mas uma vontade de poder do mundo. Sim, com certeza. Então, mas me lembrou muito a vontade do Schopenhauer. Sim. Às vezes eu fico com dificuldade de distinguir, porque a vontade do Schopenhauer está a todo momento querendo afirmar a si própria. Sim. Não só através da humanidade, mas toda a realidade e essa expressão da vontade. Não, é muito parecido. Desde o começo eu falei. A influência do Schopenhauer, ela nesse ponto persiste, mas quando Nietzsche fala que é vontade de poder, aí estaria uma primeira diferença importante para o Schopenhauer, porque o Schopenhauer caracteriza a vida como com a ideia de instinto de conservação. Então seria apenas sobrevivência. E o Nietzsche fala, não, a vida não quer só sobreviver, ela quer... É uma afirmação para além da mera sobrevivência. Então aí você tem uma diferença no conceito de vontade. E a segunda diferença é que o Nietzsche a todo tempo admite sem interpretação. Schopenhauer não. Schopenhauer acha que viu a essência do mundo e está exprimindo a essência do mundo, ponto, acabou. Resolveu tudo. O Nietzsche está dizendo não. O Schopenhauer é um intérprete, eu sou um intérprete também, e é tudo um grande jogo, como a gente já viu, e ele está jogando. A interpretação esse é o jogo. E daí? É um pouco isso. O Schopenhauer fala que tudo é conhecido. Sim, há uma pretensão de conhecimento que, até do ponto de vista kantiano, seria dogmática. É como se ele fosse pré-crítico, pré-kantiano, em alguma medida. Bom, está dando o nosso horário. Na quinta-feira, eu vou fazer a nossa aula de conclusão do Nietzsche, tentar fazer um apanhado geral. Vou me basear num capítulo do meu livro, que eu propus para a leitura, o capítulo 1, salvo engano, que eu coloquei lá, acho que é. E